Oi, galerinha! Certinho? E aí, curtiram a nossa aula? Como é que foi, não é? Como eu disse, não deu nem tempo de sentir saudade, eu já tô aqui de volta. Passa tudo muito rapidinho, não é? Então vamos revisar a aula de hoje, que é a aula 1.2. O que nós falamos nessa aula? Nós falamos sobre a história, sobre a cultura latina e a sua diversidade. Nós aprendemos bastante ainda sobre a língua espanhola, não foi? Nós aprendemos que a língua espanhola, ela é a terceira mais falada no planeta e a quarta em número de falantes, que ela se originou do latim vulgar, falado ali por parte da população que constituía a Península Ibérica. O espanhol não é a única língua falada na Espanha, mas ela é a língua oficial, certo? Mas a gente tem lá o catalã, o valenciano, o gallego, o basco, que também são outras variedades, são outras línguas, e além dos seus dialetos, né? Que são variedades da língua oficial, andaluz, extremenho, murciano, canário e assim por diante. Nós aprendemos nessa aula que nós temos aqui 21 países, olha que grande, 21 países que falam espanhol. A maioria deles está dentro da América. No entanto, todavia, nós temos a Espanha na Europa e a Guiné Equatorial ali na África. Nós temos México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Nicarágua, Porto Rico, República Dominicana e Cuba. 21 países cujo seu idioma oficial é a língua espanhola. Nós aprendemos também na aula de hoje quais são os gentilícios. Quem nasce na Espanha, cuja sua capital é Madrid, é espanhol, mexicano, costarricense, salvadorenho, guatemalteco, hondurenho, nicaragüense, panamenho, cubano, dominicanos, puerto-riquenho, argentino, boliviano, chileno, colombiano, equatoriano, paraguaio, peruano, uruguaio, venezuelano, equatoriano, que é aquele que nasce na Guiné Equatorial. Belezinha? Tudo isso nós vimos nessa aula. Nós vimos que o alfabeto da língua espanhola, ele é formado por 27 letras. Todas elas são femininas, mas possuem ali pronúncias distintas, certo? Algumas curiosidades desse alfabeto não se usa SS, não se tem C cedilha, laceta tem som de SS, mas é somente o som. Esse tio de la N não é acento, mas faz parte da letra. No espanhol, nós só temos um acento, que é la tilde, que vai ter a função de marcar a sílaba tônica e vai ter a função de acento diferencial. Certinho? E aí, ficou alguma dúvida? Eu espero que não, mas se ficou, já sabe, manda aqui que a gente vai responder. Agora chegou aquele momento que rufem os tambores aí nas salas. De que, primeiro ano? De responder a nossa atividade. Então, você vai pegar o seu material, vai pegar o seu dicionário, porque nesse momento vocês ainda podem usar o dicionário ou as ferramentas de pesquisa e vão pesquisar. Vão olhar, vão responder e se tiver dúvidas, vai mandar aqui que nós também podemos
tirar as dúvidas de todos vocês. Certinho? Então, vamos lá, sem muitas demoras, para a nossa atividade. E aí, respondeu? Como é que foi? Deu tudo certo? Eu espero que sim. Tava muito fácil essa atividade. Acho que estava mais fácil até do que roubar doce da boca de criança. Vocês já tentaram? Facinho, não é? Simples. Então vamos lá. Vamos parar de enrolação e vamos responder a nossa atividade. Então chega aqui, ó. A denominação de espanhol ou castelhano faz parte de uma discussão muito grande entre os países hispanohablantes. Mas, de acordo com os estudos, nós podemos afirmar que... Vocês lembram do que eu falei para vocês durante a nossa aula? Não sei se vocês lembram, mas vamos dar uma olhadinha aqui em relação a essas alternativas. Vamos ver. Letra A. O espanhol é falado na Espanha e o castelhano é falado nos demais países colonizados pelos espanhóis. Se espanhol e castelhano não tem diferença, lembra disso? Quando houve a união lá dos reinos, significa que não é a letra A. Já que a língua espanhola, o espanhol é falado em 21 países. Espanhol é como se chama a língua coloquial, a língua do dia a dia. E o castelhano é a língua culta, aquela língua que é estudada só na escola e coisas do tipo. Assim dizem, não é? Será? Não, porque uma língua, nós já sabemos disso, quando nós temos uma língua, o que acontece com ela? Eu vou ter a sua forma culta e eu vou ter a sua forma coloquial. O que é a língua culta? Seja ela qual língua for. A língua culta é aquela que nós aprendemos na escola, é aquela que nós aprendemos de forma sistemática. Como assim sistemática? É aquela que a gente vai para a escola e aprende a gramática dela. É um fato. E a coloquial é aquela que nós utilizamos no nosso cotidiano. O próprio nome dela já diz, no dia a dia. Mas é a mesma língua. Por quê? Aí na casa de vocês, como lá na minha casa, eu falo português. Porém, a forma como eu trato a minha família é diferente da forma como eu trato, por exemplo, a minha chefe, a minha gestora, certo? Assim como vocês. Então, nós já sabemos, nós estamos descartando a letra A, que não é, certo? Nem a letra B, já que a pergunta é: a denominação do espanhol ou castelhano faz parte de uma discussão muito grande entre os países hispanohablantes, mas de acordo com os estudos, podemos afirmar que letra A e letra B está de fora. Letra C. A diferença entre os dois é imensa. Será? Na Espanha se fala castelhano porque é a língua matriz e nos demais países fala-se espanhol, pois é a mistura da língua anterior, o castelhano, levado pelos colonizadores. E aí, nós sabemos que também não é bem assim. Então, não é a letra C. Nós não podemos fazer essa afirmação. São línguas opostas, ou seja, completamente diferentes. Castelhano, usado para chamar o espanhol com gírias, e espanhol para chamar o espanhol dos livros e das pessoas cultas. Também temos uma informação completamente errônea. E a letra E? São sinônimos. Apesar da controvérsia política e ideológica, academicamente, ambos os termos são aceitos internacionalmente. Então, é claro que a resposta é a letra E, porque nós sabemos que tanto o espanhol ou o castelhano é a mesma
coisa, é a mesma língua. Então, eu não preciso me preocupar se eu estou falando castelhano ou se eu estou falando espanhol, tendo em vista que você está falando a mesma língua. Dos 21 países que têm a língua espanhola como idioma oficial, apenas 2, vocês lembram? Que um está localizado na Europa e o outro está localizado no continente africano. Quais não estão localizados na América Latina? Vamos ver aqui quais são? Cuba e Guiné Equatorial, que estão localizados no continente africano. Não é. Guiné Equatorial está. Mas, e a Cuba? Fica na América Latina. Brasil e Espanha também não é. Tendo que o Brasil não fala espanhol, então não é a letra A nem a letra B. O México na América Central e a Espanha no continente europeu. Não, o México está na América Latina, a Espanha sim. E a letra D? Espanha que está localizada no continente europeu e a Guiné Equatorial que está localizada no continente africano. Então, galera, é claro que a resposta é a letra D, porque somente a Espanha e a Guiné Equatorial estão fora daquele roteiro de países da América Latina, certo? E olhem aqui, gente, essas questões estão muito fáceis, não estão? No ano de 1994, algumas letras deixaram de fazer parte do alfabeto espanhol para unificar-se com o alfabeto latino universal, transformando-se em dígrafos. Essa tá muito fácil. É o LL e o SS? Não, porque não existe SS na língua espanhola. É o Che e o LH? Também não, porque o LH não tem na língua espanhola. Nem NH, nem SS. Então, só pode ser o LL e o CH, que é o Che, é o Lhe e o Che. Beleza? Fácil, não é? Simples. E agora, será que vocês conseguem aí decifrar quais são as palavras? E aí, me digam. Digam se vocês conseguiram descobrir quais são as palavras que nós temos aqui. Vamos lá, vamos tentar observar. Será, gente? Vamos ver aqui. Na letra A, nós temos ambulância. Ambulância. Na letra B, nós temos edifício. Na letra C, computadora, na letra D, quaderno e na letra E, armário. Então, nós temos aqui as 5 palavrinhas, certo? E agora, olha bem o que vai acontecer agora, primeiro ano. Nós vamos para as questões do Enem. E aí você pode estar se perguntando, ai, mas eu não estou acreditando que essas professoras querem falar de Enem no primeiro ano. Mas é claro, você não é um aluno qualquer, você é um aluno da mediação tecnológica. E nós temos que falar sim de Enem. Então, em todas as nossas aulas, nós viremos com uma questão relacionada com o Enem. Atualmente, olha o que diz a pergunta, e vocês têm que pensar da seguinte forma. Lá no dia da prova do Enem, eu tenho que lembrar do seguinte. Lá no dia da prova do Enem, olha que legal. A prova, a questão, o enunciado, ele é em espanhol, certo? O enunciado é espanhol. As questões, as alternativas, elas são em português. Por quê? Porque vai facilitar a nossa compreensão
como aluno. Então, se atentem aí que são questões próximas ao Enem. Atualmente, o espanhol é falado majoritariamente nos países do sul global, ou seja, pela maioria dos países da África Equatorial. Opa, será? Pela maioria dos países na América Latina, na Guiné Equatorial, na África e mesmo na Espanha. Por alguns países da América Latina, como Angola na África e mesmo na Espanha. Angola fala espanhol, vocês podem já se perguntar. Por todos os países da América Latina, como o Brasil. E o Brasil fala espanhol pela maioria dos países da América Latina, dos países asiáticos, como na Guiné Equatorial e mesmo na Espanha. Só pela lógica a gente já saberia que é a letra B. Porque, como nós dissemos em toda a nossa aula, a maioria dos países da América Latina falam língua espanhola, com exceção do Brasil. A Guiné Equatorial, ela fica na África e a Espanha, ela fica na Europa. Certinho, primeiro ano. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas que vocês podem pesquisar se houver alguma dúvida, certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido o conteúdo. E lembrem-se, a partir de agora e desse momento, abram bem os ouvidos e lembrem-se de uma coisa: nós não somos tradutores. Nós não vamos traduzir, nós vamos contextualizar. Por quê? O nosso foco é a prova do Enem. Vocês vão gabaritar. Eu posso garantir que vocês irão gabaritar a prova do Enem quando assim forem fazer. Então, primeiro ano, não esquece. Está com dúvida? Ficou alguma dúvida? Manda para mim, manda para a professora Tainá. Nós vamos ter o maior prazer em respondê-los, tá bom? Até daqui a pouquinho. Até já já, meu povo. Tchau, tchau.